Um inscrito fez uma pergunta interessante, porque realmente isso é uma dúvida, principalmente nas igrejas que não tem um folheto da missa, o jornalzinho da missa. A pergunta dele foi a seguinte: como marco o prefácio? Como é que se faz para marcar o prefácio? Bom, nós temos aqui a nova edição do Missal Romano e, como já conhecem, né, a estrutura do missal, eu imagino, então devem saber que o prefácio ele está logo após o rito inicial, logo após a liturgia da palavra. Por quê? Porque o prefácio ele faz parte da liturgia eucarística, né? O prefácio faz parte da liturgia eucarística, justamente porque ele é a oração que antecede o santo. Então, ele é iniciado com a seguinte invocação, né? O sacerdote inicia a oração eucarística dizendo: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. E aí vem o prefácio. A partir da página 451, nós temos aqui o prefácio do Advento 2, prefácio do Natal, e aí segue todo o ciclo do ano litúrgico: Quaresma, Paixão do Senhor, a Páscoa, Tempo Comum. Pois bem, primeiro que o coroinha deve ter noção de que tempo ele está. Se ele está no tempo da Páscoa, obviamente o prefácio que ele vai marcar vai ser o prefácio pascual. Se está no tempo comum, o prefácio que vai marcar vai ser o prefácio do tempo comum, que é o caso que nós vamos marcar, por exemplo, agora. Além disso, mesmo que não tenha nas paróquias um folhetinho da missa, onde já indica ali no folheto qual a oração eucarística do dia, do domingo, e qual é o prefácio do domingo, para o povo conseguir acompanhar, mas em algumas igrejas também tem na sacristia esse diretório que eu já falei sobre ele, diretório da liturgia, de acordo com a CNBB. Normalmente os padres compram, né, esse aqui de 2024, todo ano ele muda, porque é tipo um calendário. E aí vamos ver, por exemplo, do dia de hoje, que é dia 27 de outubro. Olha só, 27 de outubro, 30º domingo do tempo comum. Aí aqui nós temos que aprender a ler. Segunda semana do Saltério, isso aqui está relacionado à liturgia das horas. É uma oração que os padres rezam, né, particularmente. Não só eles podem rezar, mas eles rezam a liturgia das horas e estamos na segunda semana do Saltério. Ela é dividida em 4 semanas. O ofício dominical comum, ou seja, a missa toda vai ser do domingo. Todas as orações vai ser própria do domingo do tempo comum. E aí aqui está escrito o seguinte: missa, preparar o quê? O glória, GL, glória, CR significa o credo, o creio, e PF é o prefácio dos domingos do tempo comum. E logo em seguida também ele vai dar uma orientação para as orações eucarísticas 1 e 2, que tem comunicante próprio para os domingos. Depois disso ele vai falar quais são as leituras, aqui é bom para comparar com o lecionário que vocês forem marcar, o lecionário dominical, obviamente, ano B, né? E aqui ele dá ainda alguns avisos do dia de amanhã, dia 28, o que acontece nas dioceses do Brasil. Pois bem, prefácio dos domingos do tempo comum. Se vocês forem ver aqui no missal, existem vários prefácios do domingo do tempo comum. Mas atenção, porque existem prefácios do domingo do tempo comum e existem também, que nós vamos ver mais aqui adiante, que são os prefácios comuns. Esses daqui são usados, por exemplo, nos dias de semana do tempo comum. Mas no domingo devem ser um desses outros aqui, que são números, inclusive. E aí você vai escolher, ou então pergunta ao padre se ele tem algum de preferência, e você vai marcar, né, qual prefácio ele vai querer rezar. São 10 prefácios do domingo do tempo comum, 10. Normalmente ele tem também aqui um subtítulo: ação do Espírito Santo na Igreja. O outro é sobre o Dia do Senhor, que é mais próprio, referente ao domingo, né? Tanto é que aqui ele vai falar mais sobre o domingo, toda a estrutura dele, tudo isso tem a ver com o título. E aí você, se não tiver nenhuma ideia do que marcar,
e o padre também não pedir para você marcar um específico e você vai ter que escolher, veja, por exemplo, o que a liturgia do dia diz, né? Por exemplo, hoje vai falar sobre o cego de Jericó. E aí você olha um desses prefácios, se nós temos algum subtítulo que tem a ver com o evangelho do dia, né? A salvação da humanidade por Jesus Cristo feito homem, o mistério pascal, o mistério da salvação, né? Então aí você vai marcando de acordo com a liturgia, já que você não tem uma ideia própria. E é assim que você marca o prefácio. É claro, se você não tem na sua paróquia aquele folhetinho, porque lá no folhetinho, eu não tenho aqui agora para mostrar, mas no folhetinho, eu acho que na terceira página, tem ali a oração eucarística, qual que o povo vai conseguir acompanhar. E também tem lá em vermelhinho, em cima da oração eucarística, no início, o prefácio próprio, que é o que está no folhetinho, porque aí o povo consegue acompanhar, né? Mas assim que se marca o prefácio. Digamos que esteja no tempo do Advento, então o prefácio do Advento. Digamos que esteja no Natal, o prefácio do Natal, assim sucessivamente. Agora o padre ele vai celebrar uma missa, por exemplo, votiva, de Nossa Senhora no sábado de manhã. Nós sabemos que temos aqui atrás, do próprio dos santos, uma missa própria para as missas de Nossa Senhora, que são aquelas que o padre, por exemplo, missa dos comuns, né, que são comuns da Bem-aventurada Virgem Maria, aquela que ele celebra no tempo do Natal ou no tempo pascal, ou até mesmo fora do tempo do Natal, fora do tempo pascal, que é no tempo do Advento ou no tempo comum. E aqui ele pode usar uma dessas orações, por exemplo, no tempo comum, no sábado de manhã, para celebrar a missa votiva de Nossa Senhora. E ele já dá a instrução do prefácio. Prefácio da Bem-aventurada Virgem Maria 1, nas missas votivas e na veneração, né? Página, dá até a página, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, dá tudo, é só você seguir, tá? E marcar, porque os prefácios sempre vão ficar no mesmo lugar, que é aqui na oração eucarística, nas orações eucarísticas. Então, espero que tenham compreendido, e qualquer dúvida também desse tipo, podem mandar nos comentários que eu vou tentar gravar para publicar para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus.